Olá a todos, nós vamos fazer uma revisão de Física 2. Nossa primeira unidade é sobre campo elétrico. Bem, a carga elétrica, então de onde que vem essa carga elétrica, né? Nós temos aqui um modelo atômico que mostra o núcleo do átomo e os elétrons orbitando em volta desse núcleo. O próton, que está no núcleo do átomo, ele é uma carga positiva. O elétron é uma carga negativa. E o nêutron é neutro, ele não tem carga. Então, essa carga, basicamente, são os prótons, carga positiva, e o elétron, carga negativa. O que ocorre, então, é que alguns materiais na tabela periódica, vocês podem ver aqui, todos esses de amarelo, são os metais. E esses elementos, eles têm a capacidade de ter elétrons livres na sua rede cristalina. Então, existe a capacidade desse elétron, ele se movimentar dentro dessa rede, tá certo? Então, um corpo pode ceder elétrons para outro corpo ou pode receber também. Então, o corpo que ceder elétron vai ficar com falta de elétron e o que receber vai ficar com excesso de elétron, ou seja, carga negativa. E o que doar elétron vai ficar com uma carga positiva. Então, o que ocorre são movimentações de cargas negativas, nunca da positiva. O próton ele sempre vai estar preso ao núcleo. Então, eu posso eletrizar um corpo, né? Se eu fizer um atrito, atritar um corpo com outro, por exemplo, igual tem aqui no slide, né? Eu tenho uma lã atritando um vidro, né? Então, um corpo ele vai receber ou doar elétrons. Nesse exemplo aqui, a lã recebeu elétrons do tubo de vidro, então ela ficou carregada negativamente. Como o tubo de vidro ele cedeu elétrons, então ele ficou com a falta de elétrons. Então, ele ficou com excesso de carga positiva. Ele ficou carregado positivamente. Bem, a quantização da carga, ela diz o seguinte, que o elétron, ele é a partícula fundamental do átomo, né, a carga negativa. Não existe partícula de carga negativa que tenha uma carga menor que a do elétron, tá certo? Então, qualquer corpo eletrizado terá carga elétrica múltipla inteira do valor absoluto da carga do elétron. Então, você não pode doar metade de um elétron. Ou você doa um elétron inteiro ou recebe um elétron inteiro. Então a carga ela é quantizada. Então a unidade fundamental da carga elétrica, que é a carga do elétron, pode ser positivo ou negativo. E ele tem um valor que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O coulomb é a unidade de medida da carga elétrica. Então se eu doar um elétron, eu vou ficar com uma carga positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se eu receber um elétron, eu vou ficar com uma carga negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Com isso, então, eu posso calcular a carga, né, utilizando essa fórmula aqui, eu posso calcular a carga de um corpo de acordo com a quantidade de elétrons que ele recebeu, né, ou que ele doou, tá certo? O Q é a carga elétrica de um corpo qualquer, o N é o número inteiro de cargas, e o E é a carga elementar, no caso, 1,6 vezes 10 a menos 19. Os princípios, então, da eletrostática, que nós vimos até agora, são o princípio de atração e repulsão, que é bem simples. Cargas elétricas de mesmo sinal vão se repelir e de sinal contrário vão se atrair. E o princípio da conservação das cargas elétricas, ou seja, a soma algébrica das cargas positivas e negativas, num sistema eletricamente isolado, ele é constante. O que você pode fazer é doar elétrons ou receber, mas no final o saldo é sempre o mesmo. Então, um exemplo. Um corpo inicialmente neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de elétrons e prótons. Ele perdeu elétrons, ele doou para um outro sistema, né? Ficou positivamente eletrizado, com uma carga de 1 coulomb. Quantos elétrons ele perdeu? Bom, é só utilizar aquela fórmula simples, né? O Q é igual a NE. O Q é a carga que ele te deu aqui de 1 coulomb. O N é o número de elétrons, que é o que eu quero calcular. E o E é a carga fundamental, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isolando o N, passo um para o outro lado, né? Eu vou achar aqui o valor de aproximadamente 6 vezes 10 a 18 elétrons. Ou seja, 6 seguido de 18 zeros. Então são muitos elétrons para você ter uma carga de 1 coulomb. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois corpos, um carregado positivamente, com excesso de carga positiva, e o outro com excesso de carga negativa. Então, esse está com falta de elétrons e esse outro está com excesso de elétrons. Se eu
ligar os dois através de um fio condutor, o que vai acontecer? Eu vou ter uma transferência de carga negativa do corpo que está com excesso de carga negativa para o corpo que está com falta de carga negativa. Então, por exemplo, esse elétron, ele vai passar pelo condutor e vai isolar essa carga positiva, vai ficar neutro. Depois esse outro vai ligar a outro próton, né? Esse outro elétron também vai correr para outro corpo, esse outro vai correr, mas ainda não ficou um saldo zero, porque eu tenho duas cargas positivas. Mas eu tenho aqui, ó, positivo e negativo ainda, porque ele está neutro. Então esse outro elétron vai correr para lá e no final das contas eu vou ter os dois corpos exatamente com a mesma carga. Um carga mais um e o outro com a carga mais um também. Bom, então o Coulomb, em 1785, ele sabendo dessas propriedades, que cargas de mesmo sinal, eles se repelem de sinal oposto, vão se atrair, ele quis medir qual a força dessa interação. Para isso, ele elaborou um experimento, né, uma balança de torção, igual está aqui. Ele colocou uma carga Q1 e uma carga Q2, e ele mediu essas forças de interação através desse material, certo? E ele chegou à conclusão seguinte, que essa força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, sabendo que cargas de mesmo sinal vão se repelir e de sinais contrários vão atrair. E para equalizar essa equação, ele colocou uma constante K, que vale 9 vezes 10 à nona, para virar uma equação. Bom, vamos então agora ver uma simulação, para a gente ter ideia como que ocorre essa variação desse vetor força na interação entre cargas. Bom, aqui eu tenho uma carga positiva fixa, tá certo? E aqui eu tenho cargas positivas e negativas, mas elas estão totalmente isoladas. Então, o que acontece? Se eu colocar uma carga positiva próxima a essa outra carga positiva, vai aparecer aqui um vetor, tá certo? Esse é o vetor força. Esse vetor está indicando o quê? Que está ocorrendo uma força de repulsão entre as cargas, tá certo? Eu posso movimentar a carga. Quanto mais próximo eu tiver, maior vai ser a força. Quanto mais distante, menor é a força. Ela vai variar sempre com quadrado, inversamente com o quadrado da distância. Se eu pegar uma carga negativa, elas vão se atrair, tá certo? Olha o vetor de atração aqui, ó. Posso movimentar e também vai variar com o inverso do quadrado da distância. E com isso, eu posso colocar várias cargas no meu sistema. E se eu quiser achar a resultante dessas cargas, eu vou fazer uma soma vetorial, ok? Bom, nosso próximo tópico, então, é sobre o campo elétrico. O que é exatamente o campo elétrico? Vamos ver aqui no nosso simulador. Quando uma carga sente a presença de outra carga, existe um mensageiro que leva essa informação para outra carga, dizendo, opa, apareceu uma outra carga ali. Esse mensageiro é o campo elétrico. Então, por exemplo, nesse sistema aqui, eu não tenho nenhuma carga, eu não tenho campo elétrico. Se eu pegar uma carga positiva, colocar aqui, olha o campo elétrico aparecendo. Ou seja, toda essa região aqui está ocupada por um campo elétrico gerado por essa carga positiva. Se eu colocar uma carga positiva próxima a essa mesma carga, o que vai acontecer? Elas vão se repelir, vai ter uma força de repulsão. Mas como que essa carga vai saber da presença da outra carga nova? Através do campo elétrico. Então vamos colocar uma outra carga positiva aqui, e vocês vão ver como que o campo elétrico, olha só, ele vai se prolongando até que essa carga recebe o sinal da presença de outra carga. Posso colocar uma carga negativa também. Ó. Então, é a mensagem que está sendo passada, né, para toda essa região. Eu posso movimentar as cargas também. Com isso, eu vou alterar o campo elétrico desse sistema, tá certo? E eu posso medir também as forças que estão ocorrendo aqui, ó. Então, o campo elétrico ele vai atuar como um mensageiro, avisando, né, a cada carga do seu sistema alterações elétricas ocorridas na vizinhança do seu sistema. Tá certo? Então, ele atua como um mensageiro. Ele é que vai avisar a outra carga. Então, para esse estudo do campo elétrico, existe um item muito importante, são as linhas de força, que foi criado pelo Faraday para entender melhor o funcionamento desse campo elétrico.
Então foi convencionado que cargas positivas têm um campo elétrico, é um vetor, né, que sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então o campo elétrico sempre vai sair da carga positiva e vai entrar na carga negativa. Isso é convenção. Okay? Então, por exemplo, se eu colocar duas cargas positivas, como vai ocorrer uma repulsão, então olha as minhas linhas de força como é que vão ficar. É como se fosse uma mola, né, impulsionando as cargas para se separarem. Em compensação, se eu colocar cargas de sinais contrários, positiva e negativa, essas linhas de força vão se ligar, sempre saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Uma outra situação também das linhas de força que você pode visualizar é que essa carga aqui ela está com 2Q, ou seja, está com o dobro de carga da de cima. O que vai acontecer? Quanto maior a carga, mais as linhas de força elas vão ficar mais próximas. Então olha aqui como é que está bem mais próximo essas linhas de força de baixo do que da de cima. Significa que o campo elétrico aqui é muito mais intenso do que o de cima. Ok? E eu posso calcular esse campo elétrico também utilizando essa fórmula. Imagine que eu tenho uma carga fixa Q e aqui eu tenho uma carga de prova Q também. Como são duas cargas positivas, eu vou ter uma força de repulsão. O campo elétrico gerado por essa carga Qzão vai ser igual à força de repulsão entre as duas cargas dividido pelo valor dessa carga de prova. Como o campo elétrico ele é um vetor, então eu posso calcular vetorialmente o campo elétrico gerado por várias cargas. Simplesmente eu vou fazer uma soma vetorial. Então eu tenho uma carga Q1 que vai gerar um campo elétrico E1. Uma carga Q2 que vai gerar um campo elétrico E2. E por aí vai. No final eu faço uma soma vetorial, então eu vou ter o campo elétrico resultante. Ok, pessoal? Então vamos continuar mais uma vez com a nossa revisão, só que agora o nosso tema é potencial elétrico. Bom, imagina a seguinte situação. Eu tenho uma carga positiva muito grande aqui no meu sistema e eu tenho uma carga de prova que está bem afastada dessa carga, que está aqui no ponto A. Se eu quiser pegar essa carga de prova e colocar ela bem mais próxima do que da carga Q, o que vai acontecer? Como as cargas são de mesmos sinais, né, elas são cargas positivas, eu tenho uma força de repulsão entre elas. Para vencer essa força de repulsão, como se fosse uma mola, eu estou comprimindo a mola, eu vou ter que realizar trabalho sobre essa carga. E nós sabemos que o trabalho é a força, que nesse caso é a força de Coulomb, vezes a distância percorrida, tá certo? Como eu sei que a força, né, é Q vezes E do campo elétrico, substituindo o valor dessa força, eu chego então que o trabalho realizado para eu pegar essa carga de prova Q do ponto A e trazê-la para o ponto B, vai ser o valor dessa carga vezes o campo elétrico vezes essa distância percorrida. Ou seja, é o trabalho que eu precisei realizar para vencer essa força. Bom, o valor então da energia potencial vai ser igual a esse trabalho. Quando eu coloco essa carga próxima, essa carga passa a ter uma energia potencial, ou seja, se eu soltar o meu sistema, essa carga vai entrar em movimento, ela vai ter energia cinética. Então ela tem uma energia potencial associada. E é exatamente igual ao trabalho realizado pelas forças elétricas que atuam sobre Q quando ela vai do ponto, nesse caso aqui, no ponto P até o ponto R. Ok? Então a energia potencial elétrica vai ser igual ao trabalho realizado para pegar essa carga e mudar de lugar. O potencial elétrico, então, nada mais é do que o valor dessa energia potencial, tá certo? Dividido pelo valor da carga de prova. Então, se eu tenho aqui uma carga Qzão, tem um campo elétrico, e eu tenho uma carga de prova, está no ponto A. Eu quero levar essa carga para o ponto B. Eu tenho forças de repulsão aqui. Eu vou ter que vencer essa força. Então eu vou ter que realizar trabalho, vou precisar de energia para isso. Essa é a energia potencial elétrica que vai estar na carga quando ela estiver no ponto B aqui. Tá certo? O valor dessa energia potencial elétrica dividido pelo valor dessa carga de prova vai ser igual à minha voltagem, que é o potencial elétrico, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Ok? Fazendo as substituições aqui, ó,
A energia potencial vai ser Q vezes V. Substituo, então, o valor, essa constante K. No final das contas, então, eu vou ter que a minha voltagem vai ser igual a K, que é aquela constante lá da lei de Coulomb, vezes o valor dessa carga Qzão, que é a carga maior, dividido pela distância percorrida, no caso das duas cargas. Bom, a diferença de potencial, então, vai ser o quê? A diferença da voltagem do ponto A menos a diferença de voltagem do ponto B. Ou seja, é uma diferença de potencial. É o VA menos VB. E é representado por U, que a gente chama de DDP, diferença de potencial. Então, se eu tenho uma carga no ponto A e tenho uma carga no ponto B, eu calculo essas voltagens em cada ponto e faço a diferença entre elas. Então, vai ser Q, que multiplica VA menos VB. A grande sacada do potencial elétrico, de trabalhar com o potencial elétrico, a grande facilidade que a gente tem é que ele é uma grandeza escalar, ele não é a grandeza vetorial, como a força e como o campo elétrico. E grandeza escalar, a gente pode somar algebricamente, como faz uma soma comum. Então, isso fica muito mais fácil para você tratar um problema trabalhando com o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico, um ponto P de uma região, é a soma algébrica dos potenciais de que todas as cargas originam separadamente em cada ponto. Então, se eu quero calcular o potencial no ponto, eu faço o potencial de cada carga isoladamente, depois faço a soma algébrica. Bom, a diferença de potencial, então, é aquilo que eu meço quando eu pego um multímetro e coloco lá para medir a bateria, que está medindo aqui 9 volts nesse caso. Ou seja, entre o polo positivo dessa bateria e o polo negativo, eu tenho uma diferença de potencial de 9 volts. Se eu pegar as ponteiras desse multímetro e colocar na tomada da sua casa, você vai ver que lá vai medir 110 ou, dependendo da cidade, 220. O que você está medindo? É a diferença de potencial entre aqueles dois pontos. E os capacitores? O capacitor ele é um dispositivo que ele vai armazenar energia no campo elétrico. Imagine que eu tenho duas placas. Essa placa está carregada positivamente e a placa de baixo está carregada negativamente. Como o campo elétrico sempre sai da carga positiva e morre na carga negativa, então eu vou ter um campo elétrico uniforme entre essas duas placas. Ok? Aqui do lado está mostrando um esquema de um circuito, no qual tem uma bateria ligada, e aqui é um capacitor, ou seja, são as duas placas paralelas. O valor da carga vai ser igual à capacitância vezes a voltagem. Eu posso também associar vários capacitores no meu circuito. Eu posso ter capacitores em série ou em paralelo. E como é que eu calculo a capacitância final ou equivalente? No caso, se os capacitores estiverem ligados em série, eu vou somar pelo inverso do valor de cada um. Se for em paralelo, eu faço a soma direto. Bom, vamos ver agora, então, um circuito simulando aqui, que é o que acontece numa máquina fotográfica. Aquele flash da máquina, que quando você bate, as máquinas mais antigas, né, você bate, e aí tem o flash, depois você escuta aquele barulhinho, ele está carregando o capacitor da máquina, tá certo? Vamos dar uma olhada. Então, ó, aqui nesse simulador, eu tenho um circuito no qual eu tenho aqui uma bateria, tá certo? São os fios. Essas bolinhas azuis, eles vão simular os elétrons, tá? Aqui eu tenho uma chave ligado a um capacitor. Paralelo a isso, eu tenho uma outra chave e aqui uma lâmpada. As duas chaves estão abertas. Então, vamos fechar essa chave. Quando eu fechar essa chave, o que vai acontecer? Essa bateria vai carregar as placas do meu capacitor. O que aconteceu? Como esse lado da bateria é o polo positivo, então as placas do capacitor estão ligadas a esse polo da bateria e ficaram carregadas positivamente. O outro lado ficou carregado negativamente. Okay? Eu posso abrir a chave aqui, ó, que a carga se mantém na bateria, nos capacitores. Tá? Então eu não perco essa carga. Tá? Agora, se eu fechar esse circuito, o que vai acontecer? Esse capacitor ele vai trabalhar como se fosse uma bateria. Ele vai fornecer aqui, vai descarregar nessa lâmpada, e essa lâmpada vai acender, até que ele se descarregue totalmente. Vamos fechar aqui. Ó, a lâmpada acesa,
E o capacitor vai diminuindo a carga. Ó. E aí a lâmpada vai ficando mais fraca. Até que ele vai consumir toda a carga que está no capacitor. Ok, pessoal? Então vamos continuar com a nossa revisão de Física 2, agora com a unidade 3, que é sobre lei de Gauss. Bom, o que é o fluxo de um campo elétrico? Como vocês viram, o campo elétrico ele é um vetor que ele sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então são como se fossem flechas saindo das cargas. Imagine aqui que eu tenho uma área, tá certo? E aí essa área, ela é furada por essas flechas, por esse vetor. Quanto mais flechas, quanto mais vetores eu tiver furando essa área, maior vai ser o meu fluxo do campo elétrico. Tá certo? Então o fluxo ele vai medir isso. É a medida, né, ou penetração dos vetores do campo através de uma superfície imaginária fixa no campo. Então o fluxo do campo elétrico vai ser igual ao produto escalar entre o valor do campo, propriamente dito, né, e um elemento de área, porque essa área é imaginária. Tá? E esse cosseno de θ, ele está relacionado ao ângulo que existe entre o vetor normal que sai da área e o vetor campo elétrico. Se eu tiver, então, uma área imaginária aqui, ó, de toda essa região, uma pequena área, e eu quiser calcular para toda uma região, o que eu faço? Eu simplesmente vou pegar aquela equação e vou integrar para toda aquela área, tá certo? Então, o fluxo em uma total de uma superfície será a soma de todas as porções infinitesimais daquela área. Então, é simplesmente a integral do campo elétrico vezes a área toda. E onde que entra a lei de Gauss? A lei de Gauss ela relaciona o fluxo total que atravessa a superfície com a carga total que é envolvida por ela. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui duas cargas, uma positiva e uma negativa. O campo elétrico sempre vai sair da carga positiva e vai morrer na carga negativa, como vocês podem observar aqui, né, o campo saindo da positiva e entrando na negativa. Eu vou trabalhar com três áreas imaginárias, S1, S2 e S3. S1 está envolvendo uma carga positiva. Então eu vou ter um fluxo de campo elétrico atravessando toda essa superfície. Eu vou ter flechas saindo de dentro, né, internamente a essa área, furando essa superfície, essa área total. Tá certo? Então, o fluxo do campo elétrico vai ser proporcional ao valor dessa carga. Na área S3, também eu vou ter, no caso, um fluxo entrando, furando, né, de fora para dentro, essa carga. Por que é de fora para dentro? Porque eu tenho uma carga negativa. Então, o campo elétrico ele vai entrar na carga negativa. Em compensação, o fluxo na região S2 vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque a mesma quantidade de vetores que eu tenho entrando é a mesma que estão saindo. Então, o meu fluxo final é zero. O que está saindo é igual ao que está entrando. Então, o fluxo é zero. E eu não tenho carga interna aqui dentro dessa superfície S2. Então, isso tudo é diretamente proporcional à carga interna a essa superfície. Bom, a interação entre a lei de Gauss e a lei de Coulomb mostra o seguinte. Se eu tiver uma carga positiva aqui, então, e eu imaginar uma superfície gaussiana, que a gente chama, no caso, uma superfície esférica, que é muito mais fácil de você trabalhar, envolvendo essa carga positiva, né, eu vou aplicar a lei de Gauss a essa superfície esférica, que eu conheça a área. Por isso que fica mais fácil. Qual que é a área? 4πr². Isso vai ser igual a carga interna a essa superfície, dividido pela constante ε0. Então, o campo elétrico total vai ser 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga dividido pelo raio ao quadrado. Ou seja, ele vai variar com o inverso do quadrado da distância. 1 sobre 4πε0 é o valor daquela constante K da lei de Coulomb. Então, utilizando uma ou outra lei para os casos de simetria, é indiferente, tanto faz eu trabalhar com a lei de Gauss ou a lei de Coulomb. Um outro exemplo, então, que eu tenho de simetria é a simetria linear. Imagine, por exemplo, eu tenho aqui um fio, tá certo? Com uma carga positiva, e eu quero calcular o campo elétrico. Então, o que eu faço? Eu crio uma superfície gaussiana
de simetria, que eu conheço a área, fica fácil de eu calcular essa área. Então, por exemplo, aqui é um cilindro em torno desse fio. Eu consigo calcular a área de um cilindro, né? Imagine que eu estou vendo esse fio agora de cima. Eu pego e olho ele de cima. Eu vou ver essa figura, então. Aqui está o fio, essa bolinha é o fio. Em volta aqui é a superfície gaussiana e aqui é o campo elétrico saindo. Por que ele está saindo? Porque são cargas positivas. Conhecendo, então, a área dessa superfície, eu simplesmente vou substituir no valor de ds. Então, a área vai ser 2πr vezes L. R é o raio e L é o comprimento aqui, ó. Tá certo? Vai ser igual a Q sobre ε0. Se eu chamar de lambda o Q sobre L, que é a densidade linear de carga desse fio, e substituir na equação, eu chego a um valor de campo elétrico que vai ser igual a lambda dividido por 2πε0r. Ou seja, o campo elétrico vai variar com o inverso do raio, inverso dessa distância. Existe também a simetria plana. Na simetria plana é como se eu tivesse um plano, eu tenho cargas positivas dos dois lados, por isso eu vou multiplicar por 2 aqui. E essa área também é super simples, né? Então eu substituo o valor da área no ds, o cosseno aqui, o ângulo vai ser 0, o cosseno de 0 é 1, porque eles são paralelos, tá certo? Substituindo esse valor e chamando aqui a minha densidade superficial de carga, fazendo essa substituição, eu chego a esse valor que o E vai ser a densidade superficial dividido por 2 ε0.